Bom dia, glória a Deus. Vamos para mais uma live. 25 de abril, sábado. Glória a Deus. 25 de abril. Bom dia. Bom dia aí, Emília. Bom dia, Suzane. Bom dia, Verônica. Bom dia, Rita. Vamos lá. Bom dia, Daniel. Acordou, irmão? Bom dia, Wildman. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Rita. 25 de abril hoje, meu aniversário. 20 anos de idade. Valeu. 37 aninhos. 1983. Aleluia. Mais um ano se iniciando aí, para a glória de Deus. Ano passado, vou pegar aqui, o Facebook me lembrou. Ano passado aí, ó, na CN Santa Maria, teve esse bolo profético aí, com as 52 nações que o Senhor me prometeu. Tem uma palavra profética aí das nações que Deus me prometeu. Um destaque aí para as bandeiras do Brasil, de Israel, maiores ali atrás, né? E a dos Estados Unidos na frente. E mais as outras nações, né? Então esse bolo profético aí foi ano passado. Ontem o Facebook me lembrou. Ano passado, no nosso culto na CN Santa Maria, meu amor preparou junto com a igreja essa surpresa, né? Glória a Deus por esse dia. E hoje, seguindo a nossa série de lives, O Poço, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre isso com você nessa manhã. Bom dia a todos aí. Vamos. Bom dia, Alex. Alex Kidd. João Antônio, acordou, jovem? Tava sentindo sua falta aqui nas madrugadas. Aleluia. Então, hoje eu estou com aquela minha Bíblia, né, de ontem, essa Bíblia aí, insana, né? Essa Bíblia guerreira aí, ó, pensa aí, não, tanto que essa Bíblia já andou. Inclusive nela, aqui no final dela, tem um memorial dos lugares por onde ela já passou. Olha aí, gente. Olha aqui. Lugares por onde essa Bíblia já foi. Tá vendo aí, ó? Cidades: Iporã, Lisboa, Portugal, Guarulhos, Rio de Janeiro, Sumaré, Palmas,
São João da Aliança, Recife, Caruaru, Rio Branco, Teresópolis, Amparo do Serra, Timon, Maranhão, Teresina, Juiz de Fora, Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, Santo Antônio, Goiás, Jardim Gava, Paraíso, Osfaia, Rio Verde, Águas Lindas, Novo Hamburgo, Juazeiro do Norte, Águas Verdes no Ceará, Belém do Pará, Resende, Vargem Grande, Pedreiras, Rosário, Bacabal, Bom Jesus do Piauí. Foi pro monte. São Paulo, Crateús, Maceió, República de San Marino, Riccione, Veneza, Roma, Vaticano, Cesena, Congresso Paz, Itália, março de 2011. Aeroporto de Madrid, na Espanha. Foz do Iguaçu, Cascavel, São Luís. Já foi para oftalmologista, pro shopping, pro avião, carro, ônibus, feira, Super C, rodoviária, Lojas Americanas, Supermaia, Caldas Novas, Serra Gaúcha. Muitas igrejas, hotéis, banheiro, cama, funerária. Preguei numa funerária dentro de um caixão usando ela. Laboratório de anatomia, do lado de um cadáver com ela pregando também. Cemitério, IML, Porto Seguro, Manaus, Belo Horizonte, Goiânia, Timóteo. Já andou aí um pouquinho. Peraí, aqui ó. Curitiba, Porto Alegre, Planaltina, Trindade, Lins, Guaiçara, Limas Campos, Gravataí, Codó no Maranhão, Guarará, Minas Gerais, Buriticupu no Maranhão, Santo Inês no Maranhão, São Leopoldo no Rio Grande do Sul. Então, essa Bíblia aí já rodou um pouquinho. Tem história essa aqui, né? E normalmente eu não a uso, né, fora de casa. Em 2018, eu falei essa mensagem cai no poço aqui, no Encontro de Solteiros em Timon, no Maranhão, né, em 2018, e aí eu a levei, mas normalmente eu não levo nas viagens essa Bíblia, porque ela já está bem, né? Olha aí. Essa Bíblia participou do desafio 42 dias algumas vezes já, né? Tem esboço de pregação assim, pregado nela, né, ó. Exército Insano, 5/5/2012, né? Então ela é um memorial cheio dessas anotações, então por isso que eu evito até de sair com ela, né? Ontem eu falei sobre a cadeira elétrica, tá o esboço aqui nela, né? E tem essa mensagem do poço aqui, cai no poço, que eu preguei em 2009, há 11 anos atrás, entendeu? Aí, ó. E aí eu quero hoje aproveitar, né, essa deixa aqui desse filme O Poço, que tá sendo muito comentado aí. Quem já assistiu aí o filme do Poço? Levanta a mão aí quem já assistiu. Bom dia, Eduardo. Acordou hoje também. A Bíblia toda marcada assim, ó. Toda cheia das... Ó. Tá vendo? Toda cheia das anotações. Memoriais, gente. Isso aqui chama-se memoriais. Eu amo isso. Eu amo... Aí, ó, uma célula que eu fiz aqui comendo alfarrobas. Tá vendo? Eu amo poder passar depois e encontrar, né? Aqui em Atos, por exemplo. Atos é cheio, ó. Olha só isso aqui. Olha isso como é antigo. 5 de setembro de 2008. 2008. Tá vendo? Ó, tá vendo? 7 de setembro de 2008. Então você vai passando assim pelos memoriais e lembrando, né, o que Deus falou, o que Deus fez. Desafio 42 dias, 2015. Isso é muito tremendo. Tá vendo? Paulo reafirma a salvação pela graça na carta aos Gálatas, mais ou menos nessa época.
E a questão era da circuncisão e tal. Então aqui tem cheio desses memoriais. Mutilados, quebrando tudo. CN Santa Maria, 4 de janeiro de 2020. Também usei essa Bíblia. Né? Aí aqui tem o 19 de setembro de 2008, em Contagem, Minas Gerais, gente. A cidade onde eu nasci, exatamente há 37 anos atrás. Eu nasci lá e depois eu voltei em 19 de setembro de 2008. Eu estava lá, né, na cidade onde eu nasci, lendo essa Bíblia e deixando registrada a minha presença lá. Terceira noite em Contagem, Minas Gerais. Tá vendo? Tava nesse propósito chamado Escrevendo Atos 29, meditando no livro de Atos, dia 21/9/2008. Né? Então, esses são os memoriais, né? Memoriais. Glória a Deus pelos memoriais das nossas vidas. Precisamos ter histórias com o Senhor e com a sua palavra. Bom dia, Clediomi. Olha aí, que surpresa ter você por aqui. Que bênção. Então hoje eu quero falar com você a respeito do poço, né? João capítulo 4. Eu quero ler esse texto com você. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galiléia e voltou uma vez mais saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Ali havia ali o poço de Jacó. Poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde você pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem
em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: O que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade de Deus, aquele que me enviou, e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário, colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegra junto o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviarei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês viram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos creram, né? Aí ele fecha dizendo, a narração de João aqui. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. 42. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, olha que história extraordinária, né? Hoje eu quero falar um pouco com você aí a respeito do poço, né? Aquela mulher samaritana, ela estava à beira de um poço, mas na verdade, na tipologia bíblica, ela estava dentro de um poço emocional. Apesar de fisicamente ela estar à beira do poço, né, nós podemos dizer que na tipografia bíblica, ela estava dentro de um poço emocional, né? Por quê? Porque quando Jesus disse para ela: chame o seu marido, ela disse: eu não tenho marido. E Jesus diz: é verdade o que você disse, porque já tiveste 5 e o que tem agora também não é seu. Quer dizer, aquela era uma mulher repudiada, que era uma mulher rejeitada, que era uma mulher que vivia uma vida de relacionamento em relacionamento, procurando, né, a sua felicidade. Então era uma mulher que vivia um poço emocional. Imagine você, uma mulher que estava aí no seu 6º relacionamento, e esse 6º relacionamento também não era um relacionamento seguro, porque até o que ela estava naquele momento não era seu. Então ela vivia realmente um poço emocional, ela estava num poço, né? E aqui eu tenho alguns versículos anotados aqui que falam a respeito do poço no sentido de vida sexual, né, que está relacionada à vida emocional, né? Então isso tem muito a ver com a minha história, porque eu vivi, né, eu estava também há uns 18 anos atrás, né, eu estava dentro de um poço também como essa mulher, no sentido desse sentido aqui de Provérbios. O texto de Provérbios, né, ele fala a respeito do poço, né, trazendo a ilustração da questão emocional, através de relacionamentos, a questão da vida sexual, né? Provérbios 23, ele fala a respeito disso, né? Quando ele diz aqui assim, ó lá, cai no poço, tá vendo? Foi a minha mensagem que eu falei sobre isso. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito, né? Então essa mulher pervertida aqui fala de um espírito de sensualidade, né, que no Brasil é traduzido como pomba-gira. É um espírito de sensualidade que é representado como uma mulher imoral no livro de Provérbios, e que é a figura de um poço,
né, de um poço que representa um caminho aí, um caminho de morte, né, um caminho longe da presença de Deus. Então, essa mulher, ela vivia uma vida no poço, né? Ela não estava só à beira do poço, ela estava também realmente dentro desse poço, porque ela vivia uma vida emocional destruída por causa dos seus relacionamentos. Mas ela encontra Jesus, e esse é o ponto. E Jesus a resgata, né? Jesus a resgata, mostrando quem ela é, né? Trazendo essa realidade, né? Entenda que aqui aquela mulher, ela pede da água que Jesus diz que tem para oferecer, e Jesus vai direto ao ponto. Quando ele pergunta, cadê o seu marido? Ele está indo direto ao ponto. E aí ela responde, né? Eu não tenho marido. Quer dizer, ele foi né, no ponto ali com ela. E aí essa mulher, então, Jesus revela para ela quem ela é. Ela entende a realidade dela ali, né? Ela entende aquela realidade. Tanto que depois, quando ela vai anunciar Jesus, a forma como ela anuncia é: venham ver alguém que me disse, né, o que eu tenho feito. Quer dizer, qual que é o ponto ali? Jesus mostra a realidade. Todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos ver a nossa realidade. Eu falei antes de ontem aqui, quando eu falei da boa ideia 51, eu falei sobre o Salmo 51, que é o salmo que fala sobre você confessar. Quando Davi pecou, ele falou, ele, né, escreveu esse salmo falando sobre você não esconder as suas transgressões diante do Senhor, até porque não é possível. Então, quando nos achegamos a Deus, nós nos deparamos com a nossa realidade. Nós vemos a nossa realidade não porque Deus quer nos acusar e jogar os nossos pecados na nossa cara, mas é porque Ele quer mostrar a nossa realidade para que a gente possa reconhecer e ser transformado. O primeiro passo para a gente ser transformado é reconhecer, né? Por isso que a Bíblia diz que o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Porque se eu não reconheço, né, uma debilidade na minha vida, uma falha na minha vida, um problema na minha vida, eu nunca vou conseguir mudá-lo. Então, o primeiro passo para mudar é reconhecer. Então, por isso que Jesus, frequentemente, quando ele encontrava alguém, ele trazia a realidade daquela pessoa à tona para que aquela pessoa pudesse enxergar onde ela precisava de Deus, né? Então, e todos os grandes encontros com Deus foi assim. Moisés se encontra com Deus, Deus traz para ele a missão que ele vai cumprir, e ele está ali diante de Deus dizendo: eu sou um homem de lábios pesados, de língua pesada, eu tenho dificuldade de falar. Então ele reconhece a debilidade dele. Isaías, quando ele se encontra com o Senhor, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Então ele reconhece a sua impureza diante do Senhor. Então, quando nos aproximamos de Deus, e Deus deseja mudar a nossa história, ele vai mostrar quem a gente é. E essa mulher, ela se encontrou com a realidade de quem ela era, de que ela estava dentro de um poço, né? Um poço da destruição, um poço emocional, né? O poço de relacionamentos fora da presença de Deus, relacionamentos quebrados, uma vida sexual, uma vida emocional, uma vida de relacionamentos fora da presença de Deus. Ela vivia isso. Ela estava escravizada nesse poço. E o Senhor, então, Jesus, então, encontra-se com ela ali, vem ao encontro dela, né? Isso é muito tremendo, porque Jesus encontra ela e ele traz essa realidade para que ele possa transformar. Você quer dessa água? Primeiro você precisa saber onde você está. Você está dentro de um poço. Mas eu vou trazer para você a água da vida, né? E hoje eu fiquei meditando esses dias, né? Porque esses dias está em alta aí esse filme. Está bem aqui, né? Que eu aprendi a fazer isso agora, colocar as imagens aí. Tô todo dia trazendo aqui as imagens junto com a minha live, né? Então, esse filme, O Poço, né, que está passando na Netflix aí, uma reflexão, né, é um filme pesado, né, eu assisti esse filme, é um filme que traz uma reflexão, ele é bem pesado, assim, bem impactante, né, e eu assisti esse filme, e ele traz diversas reflexões. Eu não quero trazer spoilers aqui para quem não assistiu esse filme, né, mas uma das coisas que eu quero comentar a respeito desse filme, independente de você ter assistido, isso não vai estragar, né, todas as reviravoltas que o filme tem, né, e toda a reflexão que ele propõe. Mas uma das coisas que esse filme chama a atenção é porque ele mostra, né, como que às vezes como que na maioria das vezes as pessoas
quando elas estão numa posição mais alta, elas acabam se esquecendo das que estão mais embaixo, né? Então trata-se de uma prisão vertical, onde tem os andares um em cima do outro, e a pessoa, quando ela está num andar acima, ela é mais privilegiada do que as que estão no andar abaixo. E quando você assistir o filme, você vai entender isso, né? Mas acaba que essas pessoas, quando elas estão, porque a prisão, porque eles se movem ali dentro da prisão, fica mudando, né, de andar, cada mês muda, mas quando a pessoa está no andar de cima, ela acaba esquecendo, né, ou não se importando com quem está lá embaixo, né? E isso me faz refletir a respeito de como nós nunca podemos nos esquecer de onde que o Senhor nos tirou, né? Há 17 anos atrás eu costumo pregar, e foi quando nasceu essa ministração do Cair no Poço, né? Onde eu testemunho como que o Senhor me resgatou de um poço, assim como Ele resgatou essa mulher aqui. Porque há 17 anos, 18 anos atrás, eu estava no poço, né? Eu era um filho de pastor criado na igreja que estava desviado, havia caído nesse poço de Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o seu coração, porque a mulher pervertida, o espírito de sensualidade, prostituição, de imoralidade, né, é um poço profundo, é uma cova estreita. E eu havia realmente caído literalmente nesse poço. Eu estava escravizado nessa área, com a minha vida emocional quebrada, com a minha vida sexual fora da vontade de Deus, quando há 17 anos atrás eu tive a oportunidade de me reconciliar com o Senhor, né? E eu tive a oportunidade, né, de voltar para a presença de Deus ali nos dias 19, 20 e 21 de setembro, quando eu tive a oportunidade de ir ao encontro com Deus e ali me reconciliar com o Senhor. E o Senhor me resgatou desse poço como Ele resgatou essa mulher. Mostrou a minha realidade, como Ele mostrou para ela, mostrou-me dessa água e me deu a oportunidade de sair desse poço. E 17 anos se passaram, né? Então, assim, a minha reflexão é a respeito de como nós não podemos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou, né? Que é um dos pontos do filme que eu quero destacar. Tem muitas reflexões que o filme propõe, né? Dessa natureza, dessa coisa do ser humano ali. Mostra muito isso, né? Como que as necessidades podem afetar as pessoas, principalmente a fome, que é muito tratada no filme, né? O que as pessoas são capazes de fazer por causa da fome, né? Aos extremos que elas podem chegar. Mas o ponto é que nós não podemos nos esquecer, né, das outras pessoas que estão abaixo de nós, no sentido de que estão no poço, estão sofrendo com alguma situação, né? E essa mulher aqui, quando ela foi resgatada por Jesus, o que ela fez? Ela saiu a anunciar Jesus. A Bíblia diz que aquele local, aquela região viveu um avivamento, né? Eles se encontraram com Jesus, foi uma conversão em massa. Jesus ficou ali 2 dias com eles, né? E isso era muito tempo no contexto de Jesus, por quê? Porque realmente ele habitou naquele lugar, trouxe salvação àquele lugar por causa daquela mulher. Quando aquela mulher se encontrou com Jesus, né, aquilo mudou a vida dela, mas ela não simplesmente ficou com aquilo para ela, né? Ela correu para anunciar Jesus, né? Então esse é o ponto, né? Esse é o ponto de nós entendermos que esse Deus que nos resgata do poço, Ele deseja que outras pessoas sejam resgatadas através das nossas vidas, né? Que outras pessoas possam se encontrar com Ele através de nós. Existem muitas pessoas que estão dentro dos poços da vida, né? O poço na Bíblia ele por várias vezes, né, se refere a momentos de dificuldade, né? No contexto de Provérbios fala da questão da vida sexual, que você vê muito claro ali, ele comparando a mulher pervertida com o poço, né? Em outros textos também que eu mostro nessa pregação, normalmente quando eu prego sobre o poço, eu mostro esses textos, mas existem outros contextos, né? Jeremias foi jogado no poço, né, como profeta, então fala de angústia, fala disso, né, dessa questão do poço como aprisionamento, né? Você vê aqui José foi jogado no poço, né? Então existem muitas pessoas que estão dentro de poços na sua vida, poços emocionais, poços, né, por causa do pecado, por causa da distância de Deus, e elas precisam, assim como essa mulher, ter esse encontro com Jesus, onde Jesus mostra a sua realidade, qual o poço que você está, e apresenta essa água da vida, dizendo: olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede outra vez, né? Então aqui
Existe uma geração, e eu quero trazer essa ilustração do filme do Poço aqui. Lá é tratada a questão da comida como alimento físico, né? E como que a falta dessa comida faz com que as pessoas façam atrocidades, a fome, né? Faz com que a pessoa faça coisas horríveis, né? E eu quero trazer essa reflexão no sentido da fome espiritual. Essa mulher, ela estava com uma fome, ela estava com uma sede espiritual. Ela tinha sede, né, de algo maior. E quando Jesus diz para ela assim, olha, se você soubesse, né, porque quando ele fala da água, ela fala que quer dessa água. Ele fala, se você soubesse quem está lhe falando, você é que me pediria água, e a água que eu lhe der, né, ela vai saltar do seu interior, vai fluir do seu interior, e você nunca mais terá sede outra vez, né? Então, Jesus está falando ali de suprir uma fome que é muito maior do que a fome, né, de comida e a sede de água. Ele está falando de uma sede que todos nós temos, né? Algum grande homem de Deus da antiguidade já disse que todos nós temos um buraco em nós do tamanho de Deus. Então todos nós temos um vazio que só o Senhor pode preencher. E aquela mulher tinha esse vazio. E ela se encontra com aquele que pode preencher esse vazio na sua vida, né? Então, aqui, enquanto o filme trata da questão da fome física e como às vezes a pessoa, quando está ali comendo bem, né, fora, né, assim, numa posição acima, ela acaba se esquecendo pessoas que estão abaixo, estão com fome. Eu quero trazer essa reflexão para que a gente entenda que isso, no que diz respeito ao espiritual, às vezes também acontece. Existem muitas pessoas que, quando elas saem de uma posição inferior e elas começam a experimentar um bom alimento espiritual, eu estou falando aqui agora do espiritual, elas acabam se esquecendo de gente que está com fome lá embaixo, no poço, né, que está com sede de Jesus e que precisa que alguém possa anunciar, né, essa água viva que Jesus oferece, essa comida, esse alimento. É interessante que os discípulos falam para Jesus aqui, né, mestre, come alguma coisa, né? Olha só a comida, a ilustração da comida espiritual aqui. Ele diz assim, olha, tenho algo para comer que vocês não conhecem. E aí ele diz assim, os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? E aí Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Então Jesus estava falando de um alimento que era maior do que o alimento físico, que é o quê? Que é o propósito, né? Que é você encontrar propósito para a sua vida, é você viver o propósito de Deus para você. Isso é o alimento mais importante até do que o alimento físico, né? Existem muitas pessoas que estão com fome, né? Com fome, famintas aqui desse alimento, né? Desse alimento que é uma fome muito maior do que o alimento físico. Pessoas que não têm propósito na vida, pessoas que não encontraram o seu lugar em Deus, pessoas que não encontraram dessa água ainda, como eu estava, né, há 17 anos atrás, quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, quando a minha vida não tinha propósito, quando eu estava escravizado no pecado, quando eu não tinha vontade nem de viver praticamente, não tinha expectativa do meu futuro, cheio de culpas, cheio de acusação, né? Imagine, eu estava ali com 20 anos de idade, mas já era cheio de culpa, porque, né, eu vinha de uma vida religiosa, né, sabia que eu estava longe da presença de Deus, não acreditava mais que um dia eu poderia ser usado por Deus, que um dia eu poderia pregar novamente o Evangelho, que um dia eu poderia, né, diante de tudo que eu já tinha vivido longe da presença de Deus, então cheio de culpa, sem propósito. Então eu estava com essa fome, mas eu me encontrei com Jesus como essa mulher se encontrou. Ele mostrou a minha realidade, né? Assim como ele falou para ela, olha, é verdade, você está vivendo uma vida destruída emocionalmente, você está vivendo uma vida quebrada, né? O marido que você tem agora, o sexto, também não é seu, né? Então Jesus mostrou a realidade dela, não para acusá-la, não para culpá-la, mas para transformar aquela realidade. E foi assim que ele fez comigo, me mostrou a minha realidade de pecado, de distância de Deus, de como eu estava dentro desse poço, para que ele pudesse me resgatar, né? E o fato é que depois que nós saímos desse poço, quando o Senhor nos resgata desse poço, né? Porque o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? E eu gosto do texto do Salmo também, né? Que eu falo nessa ministração. E ontem eu falei da cadeira elétrica, como nós estávamos condenados à morte e fomos resgatados. Eu vou disponibilizar, né? Baixaram para mim essa live de ontem da cadeira elétrica.
Eu vou disponibilizar aqui no IGTV aqui do Instagram e vou disponibilizar também no meu canal do YouTube. E o Senhor nos resgata da morte, né? Eu falo do Salmo 40, tá aqui, ó. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Peraí. Ouviu o meu grito de socorro. Olha lá, de novo cai no poço, tá vendo? Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Olha como esse texto é poderoso, né? Ele está dizendo que o Senhor ouviu o meu grito de socorro. Então é assim eu estava, né? Assim aquela mulher estava, com um grito, né, entalado dentro de si, clamando por uma resposta, por uma salvação. Ele me tirou de um poço de destruição, né? Foi assim que ele fez com aquela mulher. Ele tirou ela de um poço de destruição. Assim ele fez com a minha vida. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro, que é a sua presença. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Eu anotei aqui, ó, testemunho, né? Por quê? Porque a partir do momento que você é resgatado desse poço, você se torna um testemunho. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Quando o Senhor resgatou ela, a Bíblia diz que ela começou então a pregar, né? A Bíblia diz aqui, ó, aquela mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Né? É interessante aqui que aquela mulher, ela, né, ela não conhecia ainda direito, né? Ela estava começando a conhecer a Jesus, mas ela já estava anunciando Jesus. Olha só como ela anuncia Jesus. Será que ele não é o Cristo? Quer dizer, aqui mostra que ela nem conhecia, nem conhecia ainda direito, né? Ela estava começando a conhecer a Deus, mas ela já começou a pregar, né? Então isso fala de alguém que foi resgatado, que às vezes não sabe nem... eu olho para a minha vida, quantos erros eu já cometi, né, nessa ânsia de querer que as pessoas conhecessem a Deus, né, e de estar ali até errando, né, nessa ânsia de querer levar as pessoas até Jesus, né? Então, assim, você vê esse desespero dela de querer levar Jesus sem nem conhecê-lo. A gente vai conhecendo o Senhor na caminhada, né? Conhecer Jesus é uma caminhada, né? Ninguém sabe tudo a respeito dele, a gente vai conhecendo dia após dia. Tem 17 anos que eu me reconciliei, tem 12 anos que eu sou pastor, né? E todos os dias a gente vai conhecendo mais dele, conhecendo mais da sua palavra, né? Mas você vai ver aqui, né, nesse texto, que essa mulher, ela tinha esse desejo, né, de levar Jesus para as pessoas, de levar aquela água que ela tinha acabado de beber. Ele, sabe, ele me disse quem eu sou, ele mudou a minha história e ela queria falar a respeito disso, né? E ela foi, e depois aqui, ó, diz que muitos samaritanos creram. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Né? Verso 42, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Aquelas pessoas então passaram a conhecer Jesus, não mais pelo relato da mulher somente, mas por realmente conhecê-lo. Isso é o que vai acontecer com as pessoas. Quando nós saímos do poço, quando somos resgatados, o Senhor nos dá um testemunho. E o desejo de Deus é que através do nosso testemunho outras pessoas possam ser resgatadas, outras pessoas possam comer dessa comida, beber dessa água, né? Que nós possamos estar, quando nós estamos bem alimentados, né? Quando nós fomos resgatados de um lugar mais profundo, que a gente possa lembrar daqueles que estão lá embaixo. Né, o que não acontecia aqui na realidade do filme. As pessoas não se lembravam, né, dos que estavam abaixo delas. Né? Então, que nós possamos entender que existem outras pessoas dentro desse poço.
E à medida que o Senhor vai nos tirando desse poço, que a gente possa olhar para baixo e saber que existem pessoas que estão sofrendo, que precisam conhecer esse alimento, que precisam conhecer essa água, que precisam ver esse testemunho, que precisam que a gente possa dizer, olha, eu conheci alguém que disse o que eu estava fazendo, alguém que mostrou a minha realidade e que transformou a minha realidade. E ele também vai transformar a sua realidade. Ainda que você nem saiba direito como pregar, ainda que você nem saiba direito, é uma coisa que eu tenho dito para as pessoas, eu escrevi o meu livro Colecionador de Testemunhos, e eu falo nesse livro que o maior testemunho que nós podemos ter é o nosso testemunho. A gente, às vezes a gente não precisa nem saber como pregar, a gente só precisa testemunhar, olha o que Deus fez comigo. Essa é a nossa maior pregação, é mostrar o que Deus fez comigo. Sabe, é mostrar a minha história, é mostrar a minha vida, é mostrar para as pessoas que há 17 anos eu era alguém escravizado pelo pecado, sem esperança na vida, deprimido, angustiado, desejando morrer, sabe? E que o Senhor me resgatou, me tirou dessa vida de pecado, perdoou os meus pecados, mudou a minha história, me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos maravilhosos. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho 2 filhos lindos, hoje eu estou há 12 anos casado, hoje eu sou pastor, hoje eu tenho viajado o Brasil e as nações pregando o evangelho e vendo vidas sendo transformadas através da minha vida. Esse é o meu testemunho. Tudo que a gente precisa é que o nosso testemunho possa ser vivo para que outras pessoas possam receber desse alimento. As pessoas estão famintas, as pessoas estão com fome. Fome de quê? Fome da vida eterna, fome de um propósito, né? Fome de viver por algo que realmente vale a pena. Essa é a fome que a comida não pode saciar. Essa é a fome que as pessoas de verdade lá embaixo no poço estão. Essa é a verdadeira fome. E nós vamos suprir essa fome. Nós vamos suprir também, claro, a fome física de muitos, né? Porque esse é o objetivo da igreja. Alguns dias atrás a gente fez uma live aqui mostrando todas as ações sociais, né, que a gente tem realizado como igreja. Quantas pessoas a gente tem levado cestas, alimentos, né? Quantas crianças, mais de 100 ovos de Páscoa distribuídos para crianças carentes durante a Páscoa agora na semana retrasada, né? Suprindo uma fome física, mas acima de tudo, o mais importante é suprir uma fome por algo que é eterno, porque se você realmente leva as pessoas a conhecerem esse Jesus, até a sua fome física, né, vai ser suprida a partir do momento que elas encontram aquele que é o doador, aquele que é o provedor. Né? Então ele é esse que muda a nossa história, ele é esse que nos resgata do poço. Jesus me tirou do poço e o que eu não posso fazer é me calar. Eu não posso me esquecer de pessoas que estão com fome. Eu não posso me esquecer de pessoas que têm fome de vida, fome de propósito, fome da eternidade, fome de Deus, que às vezes elas nem sabem o que elas estão buscando. Né? Eu lembro que um texto que me marcou em uma das pregações que eu fiz foi que teve uma pregação que eu fiz baseada numa música do Renato Russo, né? Aquelas Somos Tão Jovens, né? Que fizeram um filme com essa música. E eu fiz uma pregação. E eu lembro de uma frase interessante que disseram assim, que o Renato Russo, ele procurava por Deus sem saber que era Deus, né? Procurava por Jesus sem saber que era Jesus. Quer dizer, ele tinha fome de algo que era Jesus, mas ele não sabia que isso que ele buscava estava em Jesus, né? Então eu penso que as pessoas têm esse vazio que só Deus pode preencher. Elas estão buscando às vezes numa carreira, elas estão buscando às vezes no dinheiro, elas estão buscando às vezes na droga, né? Quando alguém se entrega à droga, quando alguém se entrega à cachaça, à bebida, ao alcoolismo, quando alguém se entrega, né, a muitas dessas coisas, na verdade ela está apenas tentando preencher um vazio que só o Senhor pode preencher de verdade nas nossas vidas. E as pessoas estão tentando colocar outras coisas para suprirem esse vazio. Por quê? Porque as pessoas estão com fome. Então, abaixo de nós, no sentido espiritual falando aqui, né, existem pessoas que estão dentro desse poço e nós precisamos resgatar essas pessoas desse poço. Nós precisamos nos lembrar que nós temos o alimento, né, e nós precisamos lembrar daqueles que estão dentro do poço e que precisam comer, que precisam conhecer esse Jesus que é o alimento, que é o pão vivo que desceu do céu, aquele que mata a sede e quem bebe dessa água não terá sede outra vez. Então essa mulher, e ela era uma mulher religiosa, digamos assim, né? Ela tinha uma religiosidade nela. É outro ponto interessante aqui, porque ela já vai perguntar para Jesus assim, olha, aonde que é o certo adorar, né? É no monte, é no templo, né? E aí Jesus fala para ela assim, olha,
vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Quer dizer, ela estava com aquela religiosidade da forma certa, né? Da forma religiosa de fazer o negócio. E Jesus quebra a religiosidade dela, dizendo assim, ó, os verdadeiros adoradores, eles vão adorar em espírito e em verdade. E às vezes nós estamos assim, né? Nós nos achegamos a Deus, nós né? Deus, o Senhor nos resgata desse poço e a gente está cheio de religiosidade, querendo saber, né? Colocando Deus numa forma, num formato, e Ele está dizendo, olha, eu quero espírito e verdade. Eu quero que você me adore em espírito e em verdade. Então aquela mulher se torna uma adoradora num primeiro momento, ela deixa o seu cântaro, quer dizer, ela deixa ali, né, as suas a sua realidade ali, os seus afazeres, ela deixa ali, né, o seu, para quê? Para poder anunciar Jesus, e ela sai anunciando Jesus. E muitas pessoas são transformadas através do testemunho daquela mulher, sabe? Então hoje eu quero dizer para você que o Senhor nos resgata do poço, que nós não podemos nos esquecer daqueles que estão abaixo, daqueles que estão com fome, daqueles que estão precisando desse alimento. Nós não podemos nos esquecer deles. Nós precisamos levar, né, né, as pessoas a conhecerem, né? Aqui o Cleiton me comentou, né, essa mulher me fez lembrar dos homens que tentaram alimentar as pessoas no poço, né? Então, que foi o que aconteceu ali naquele filme, né? Então, assim, nós precisamos entender que nós temos esse alimento, que nós podemos descer, né, no sentido de descer, no sentido de nos encontrar com aqueles que estão no poço e que podemos levar desse alimento vivo para eles, né? Jesus fez isso, Jesus desceu, né? Jesus desceu. Como que Jesus desceu? O Verbo se fez carne. Ele poderia nos salvar. Eu sempre falo isso. Ele poderia nos salvar sem nem precisar pisar nessa terra. Mas ele veio aqui. Ele veio para andar como nós. Ele desceu para a nossa realidade no poço. E ali com aquela mulher, ele desceu a realidade dela. Ele desceu a realidade dela. Por quê? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Tanto que Jesus, quando falou com aquela mulher, ela se assustou. Como que você, sendo judeu, está conversando comigo, né? Que sou samaritana. Era mulher e era samaritana. Tinha dois motivos ali para Jesus nem sequer olhar para ela, porque isso que um judeu, qualquer um dos judeus faria, ele ia simplesmente ignorar aquela mulher, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Mas Jesus desce a realidade, né? Ele desce a realidade daquela mulher. Humildemente, ele se coloca diante dela, sabe? Ele desceu a realidade dela para poder resgatá-la desse poço. Nós precisamos descer a realidade de pessoas que estão escravizadas no poço, né? Descer a realidade fala de empatia, né? Fala de entender, fala de você olhar para alguém que está escravizado na droga e ao invés de você querer julgar e condenar essa pessoa, você descer a realidade dela no sentido de entender que ela está ali naquele poço, por quê? Porque ela tem uma fome, que ela precisa descobrir quem é aquele que pode matar a fome dela. É você conseguir ter essa empatia, você conseguir olhar para as pessoas sem esse olhar do julgamento religioso que às vezes a gente tem, né? Entender, né, a realidade dessa pessoa, como Jesus entendeu, né, a realidade ali daquela mulher, né? Ele trouxe a realidade dela à tona, não para julgá-la, como eu falei aqui, não para dizer, você é uma safada, você está aí no seu sexto relacionamento, o marido que você tem agora, que é o sexto, também não é seu. Não, ele não fez isso para acusá-la, ele fez isso para libertá-la. Ele mostrou a realidade dela para dizer, olha, mas eu vim aqui porque eu tenho a água que você precisa beber, né? A verdadeira sede, a verdadeira fome que você tem, eu posso supri-la, né? Então, descer a realidade das pessoas dentro do poço é entender, né, que existem pessoas que precisam encontrar essa verdade que liberta, essa verdade de Deus que transforma. E nós precisamos, não podemos nos calar, né? Hoje eu quero completar essa mensagem dizendo para você, não podemos nos calar, sabe? Nós precisamos levar essa mensagem para outras pessoas, né? Você precisa levar as pessoas a conhecerem essa realidade, né? A realidade do Jesus que transforma, né? Hoje eu tenho, sabe, pedido a Deus, né, ao longo desses 17 anos, desde que o Senhor me tirou do poço, eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor possa me dar a oportunidade de ter vidas transformadas através da minha história, né? Ontem eu mostrei aqui, falei sobre a cadeira elétrica, né? E aqui ontem eu mostrei, deixa eu ver se eu pego aqui,
um testemunho, né, de alguém que foi transformado, né, através dessa mensagem. Deixa eu ver se eu acho que eu tinha colocado aqui ontem, mas foi tanta foto ontem que eu mostrei, né? Mas eu quero finalizar dizendo isso. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tenho 37 anos e moro na cidade de Palatina, no Paraná. Minha família sempre foi católica praticante. Conheci a bebida e o cigarro através do meu pai. Não me adaptei ao cigarro, pois me dava falta de ar. Vivia em busca de algo que sentia que faltava em minha vida. Olha a fome aí. Olha a fome por algo que é eterno, né? E procurei no álcool e no sexo sem compromisso encontrar a resposta para a felicidade. Então é essa fome que todos nós temos de Deus e que vamos preencher com outras coisas até encontrarmos aquele que realmente pode preencher. Cheguei aí desmaiado para o hospital 2 vezes por causa da bebida. Meus amigos da Igreja Evangélica Sagradas Missões na cidade de Porão, onde eu residia, nunca desistiram de mim e sempre me convidaram para participar com eles do culto. E após vários convites, aceitei ir ver uma tal de cadeira elétrica. Parecia insanidade, pois toda a mensagem pregada pelo pastor Ivan Júnior naquela noite era para mim, do início ao fim do culto. Através dessa ministração, Deus me fez perceber o quanto me ama e me quer junto dele. Percebi que eu estava condenado no corredor da morte, mas que Cristo interveio, apagou as acusações contra mim e morreu em meu lugar, e hoje tenho vida e liberdade. Hoje vivo por ele, lidero jovens e tento lhe mostrar que por trás de um ato insano de Jesus, todos temos a oportunidade de viver. Reginaldo, Palotina, Paraná. Esse testemunho está no meu livro, né, no prefácio do meu livro. Eu pedi para ele, quando ele me contou, me mandou a mensagem anos depois, né? Eu não conheci o testemunho dele. Quando eu preguei na cidade dele, anos depois, ele me mandou mensagem contando esse testemunho. Eu pedi para ele escrever, para eu poder colocar ali, né, no meu livro. Então, você vê aqui, né, o testemunho de alguém que foi resgatado por essa mensagem, né? Então, há 17 anos eu estou aí, desde que eu me reconciliei, buscando levar pessoas a encontrarem esse Jesus que me tirou do poço. E hoje eu falo para você que está assistindo, né? Jesus te tirou do poço. Não se esqueça das pessoas que estão no poço. Não se esqueçam das pessoas que estão com fome. Não se esqueça das pessoas que estão com sede, porque você tem o alimento que elas precisam na sua vida. Você tem a água que elas precisam, você tem a comida que elas precisam, você tem Jesus. E você precisa se lembrar das pessoas que estão abaixo, das pessoas que estão presas dentro do poço e que precisam ser resgatadas por mim e por você, sabe? Então, eu sei que o foco do filme não foi exatamente esse, né? Se você assistir, é um filme pesado, muito impactante, com cenas fortes, inclusive, mas ele traz várias reflexões. E como eu sempre encontro pregações dos filmes que eu assisto, né? Então essa foi uma das coisas que me marcou nesse filme, né? Me fez refletir mais a respeito disso. Como que nós precisamos nos lembrar daqueles que estão no poço, que estão com fome, que estão famintos, do alimento principal que é o Senhor, né? Então, que você não se esqueça de onde o Senhor te tirou, que você possa sempre olhar para trás. Eu escolhi hoje, dia do meu aniversário, 25 de abril, para poder falar sobre isso, porque eu entendo, né, a importância de ter sido resgatado por Jesus. Isso é um memorial na minha vida, né? E eu sempre estou procurando trazer à memória isso, não perder de vista, né, de onde o Senhor me resgatou, do poço que Ele me tirou, para que eu possa também entender que existem outras pessoas que estão nesse poço e que precisam ser resgatadas, né? Quando nós nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós, nós corremos o risco de voltarmos a esse poço ou corremos o risco de nos esquecer de outras pessoas que precisam disso. Mas quando você se lembra constantemente daquilo que Deus fez por você, quem você era e como Deus mudou a sua história, como eu falei, né, há 12 anos atrás, nesse dia 25 de abril, dia do meu aniversário, eu estava ficando noivo, né? Eu escolhi fazer meu noivado no dia do meu aniversário, que fica mais fácil da gente não esquecer da data, né? Então, no dia do meu aniversário, em 2007, eu fiquei noivo, né? E ali eu entrei um novo tempo na minha vida e 3 meses depois, em julho, eu me casei. Me casei em julho de 2007, há 12 anos atrás. O Senhor me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos maravilhosos. E como eu sou grato a Deus, sabe? Todos os dias eu agradeço. Senhor, obrigado por ter me resgatado do poço,
por ter me tirado dessa escravidão do pecado, da vida sexual fora da tua presença, né, escravizado nesse espírito de sensualidade, dentro desse poço, dentro dessa cova que a Bíblia fala ali em Provérbios 23, 26, né, a respeito desse poço que é onde eu estava e o Senhor me resgatou. E Deus, não me deixe esquecer de pessoas que estão dentro desse poço, que eu possa ser usado pelo Senhor para que outras pessoas sejam alcançadas. Ontem, depois de fazer a live da cadeira elétrica, eu ajoelhei aqui e fui orar e dizer: Senhor, que outras pessoas possam assistir essa live, sabe? E que pelo menos uma pessoa hoje seja salva, né, através dessa live, sabe? Por quê? Porque eu entendo que existem pessoas que estão escravizadas pelo diabo e que Deus quer resgatar através da minha vida, né? Então, se nós pudermos ver uma pessoa sendo transformada através do nosso testemunho, já valeu a pena. E graças a Deus que eu tenho colecionado testemunho de pessoas transformadas através do meu testemunho, e assim vai ser na sua vida. Deus vai usar o seu testemunho, ainda que você nem saiba direito o que falar, como aquela mulher nem sabia direito, ela nem sabia direito o que ela estava anunciando, né? Mas ela saiu anunciando. Ainda que você nem saiba direito o que falar, você vai contar o seu testemunho e pessoas serão salvas, pessoas serão alimentadas, pessoas vão encontrar propósito para a sua vida, pessoas vão sair do poço e vão viver uma nova vida com Jesus através da sua vida, né? Que Deus possa te usar para resgatar pessoas de dentro do poço da destruição e do atoleiro de lama, como diz o Salmo 40. Que Deus te use para resgatar essas pessoas, para salvar vidas, para transformar histórias. Esse é a maior recompensa que nós podemos ter para a eternidade. Vidas transformadas através de nós, vidas que encontraram propósito através das nossas vidas, vidas que encontraram Jesus através das nossas vidas. Eu não estou falando aqui de ser pastor, não estou aqui falando de ser missionário, mas eu estou falando aqui de ter um testemunho, independente do que você vai ser, né, de qual área que Deus vai te usar, mas você ter um testemunho que vai resgatar outras pessoas, que vai transformar a vida de outras pessoas. Essa é a maior recompensa que nós podemos ter, é nós lembrarmos daqueles que estão com fome e darmos comida, a verdadeira comida, o verdadeiro alimento, que transforma vidas, que muda destinos, que dá propósito para as pessoas. Então que nós possamos alimentar todas essas pessoas, não nos esquecer de que o Senhor nos resgatou do poço e daqueles que estão no poço, e levar vida para essas pessoas e descer a realidade dessas pessoas para resgatá-las, transformá-las, não no nosso poder, mas no poder daquele que nos tirou do poço, no poder do Senhor, que mata a nossa fome, que nos dá água para beber, a água que quando bebemos não temos sede outra vez, né? Então que Deus possa te usar muito, em nome de Jesus. O Instagram vai encerrar minha live, já botou a contagem regressiva aqui, e eu quero louvar a Deus por essa manhã, louvar a Deus por esse dia, meu aniversário, pela oportunidade de completar mais um ano de vida e de ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pela família que Ele me deu, pelo ministério que Ele me deu, pela oportunidade que Ele já me deu, até aqui, de levar tantas pessoas a saírem do poço através do poder de Jesus. E quero realmente abençoar a sua vida, para que você possa tirar pessoas do poço, resgatar pessoas do poço, salvar vidas, transformar vidas, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um desses que assistem. Senhor, em nome de Jesus, Pai, hoje eu oro por aqueles que talvez assistem ou assistirão essa mensagem e que estão no poço, que o Senhor, como o Senhor fez com aquela mulher, como o Senhor fez com a minha vida, que o Senhor venha ao encontro dessas pessoas e as resgate do poço, tire do poço da destruição, do atoleiro de lama, seja da sensualidade, da imoralidade, da prostituição, do vício, da violência, sabe, do que quer que seja, qual seja o poço que ela esteja, que o Senhor resgate essas pessoas, Senhor Deus, transformando a vida delas e dando o alimento que mata a fome eterna, a água que mata a sede eterna, o vazio que só o Senhor pode preencher, que o Senhor possa vir ao encontro e preencher essas pessoas em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, por as pessoas que já foram resgatadas do poço, para que elas não se esqueçam daqueles que estão dentro do poço e para que elas entendam que elas têm o alimento que pode matar a fome dessas pessoas, que elas têm a água da vida que pode matar a sede dessas pessoas, que cada um desses, Senhor, que foram resgatados do poço, possam tirar outros desse poço também, em nome de Jesus. 5, 4, 3. Deus abençoe. Até amanhã.